Bom, temos imagem ao vivo de Daytona agora aqui novamente. Os carros já entrando na pista. Subway. Agora, sim, e aí temos aí os fogos, Thiago. Então vamos ficar ali sem o final da prova. Tudo bem. O importante é que estamos com imagens ao vivo de Daytona e os fogos de artifício enquanto a gente aguarda o início da prova. Eu estava verificando aqui a informação, Thiago, para ver como foi a prova do ano passado, o tempo da prova do ano passado, que você estava mencionando essa questão da chuva, né? Essa prova sem voltas, a prova foi para a prorrogação no ano passado. Assim como 8 das últimas 9 corridas de julho de Daytona. Então uma estatística interessante, 8 das 9 sempre foram para a prorrogação. É um número alto, inclusive, de provas que vão para a prorrogação em Daytona, que vão para a prorrogação na pista. Então uma situação bem delicada, mas dá para ver realmente que a pista já está seca, já está completamente seca ali, já não tem aquela parte das linhas amarelas que o Sérgio havia comentado. A gente pode ver, ele está totalmente seco. Na área de box um pouco mais úmido, mas as equipes fazendo os seus trabalhos ali, fazendo o trabalho daquela situação ali, principalmente que os pilotos param, e é difícil agora os carros pararem nos boxes. Inclusive os freios ficam muito gelados, ficam muito congelados nessa situação, os pilotos vão chegando ali, diminuem bruscamente a velocidade, então tem que estar bem limpo, mas muito disso do trabalho é feito pelas equipes. A gente vê os carros vindo aí. A prova do ano passado teve 1 hora e 43 minutos e 56 segundos. Então tem uma prova rápida. Rápida. Uma prova rápida. Se tivermos aí, desde que não temos muitos acidentes. Na realidade, no ano passado tivemos apenas 4 bandeiras amarelas. Só que uma das bandeiras amarelas não foi bem amarela, foi vermelha. Esse tempo acho que não conta, de 1 hora e 43 minutos, não conta a bandeira vermelha. Foram 9 minutos e 49 segundos de bandeira vermelha. Foi justamente o que provocou a prorrogação. Foi das voltas 97 a 99, um acidente envolvendo vários carros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. Não foram tantos assim, mas de qualquer maneira, um acidente envolvendo vários carros no final da prova do ano passado. Claro, tem uma coisa que acho que nós até acabamos não comentando até agora, Sérgio. Daytona é a pista do Big One. Assim como Talladega, são os circuitos que acontecem os Big Ones, aqueles acidentes que envolvem diversos carros, são espetaculares para o público. Então é a pista do Big One, um tipo de acidente que sempre pode acontecer em Daytona. Provavelmente não chega uma informação oficial aqui, pelo menos até agora, deve pintar daqui a pouco, mas provavelmente teremos uma bandeira amarela de competição. Com certeza, né? Aquela bandeira amarela que acontece até para que as equipes possam analisar os pneus, possam analisar a pista. Isso é totalmente normal aqui. Não, com certeza teremos uma bandeira, acredito, né? Espero que tenha. Entre as comunicações com a gente, Thiago, tem agora um Twitter da Dama de Verde, Danica no Coração, vai fazer história esse fim de semana. Daytona é a pista onde ela tem reais chances. É isso aí, a gente tem que contar com onde a gente pode vencer, né? Isso é o mais importante. Sérgio Lago pela primeira vez admitindo que Danica Patrick pode vencer uma corrida, hein? Vivi para ouvir isso. Não, sempre pode vencer, sempre pode cair. Para ouvir isso. Sempre pode, são quantos carros? 43? Sempre pode cair um raio nos outros 42 43 carros. avos chance de vitória, né? Sempre em Daytona, eu nunca neguei. Em Daytona ou em Talladega, eu acho que ela tem chance. Que você nunca negou, sei. A primeira vez que você reconhece. Acho que ela não vai vencer. Acho que ela não vai vencer. Bom, Thiago, vou falar aqui do bolão do Big One Brasil. A gente tem divulgado sempre não é o bolão, é o palpite dos fãs para o Big One Brasil. 51% deles apostando no Kyle Busch. Está pouco original esse palpite, hein? Ninguém se arriscando, hein? Olha, eu vou dizer, hein? Tô decepcionado. Fala os números, vou chutar da NASCAR aí apostando no Kyle Busch. 23% no Joey Logano. Depois o Austin Dillon, Chase Elliott e Regan Smith com 5% cada um. Trevor Bayne e Kyle Larson 3% cada um. E o Elliott Sadler e o Bubba Wallace, que é o Darrell Wallace Jr., que aliás está participando desta prova, né? Ele que compete normalmente na Truck Series, com 2%. Obrigado mais uma vez ao pessoal do Big One Brasil por nos mandar
o bolão, mas volto a dizer, gente, vamos ser mais originais, né? Todo mundo colocando Kyle Busch aí. Vamos apostar no Dakota Armstrong, no Brian Scott, no James Buescher. Olha, Sérgio, depois que você pela primeira vez admitiu a possibilidade de Danica Patrick vencer... Ela não tá correndo. Não tô falando de hoje, mas você já admitiu que ela pode vencer. Eu vou num palpite que eu nunca pensei na minha vida dar. É palpite o chute. Sim. John West Townley. John West Townley. 27ª posição no grid. Hein? Aposto 15 unidades monetárias como ele não vai ganhar. Vamos ver. Olha que geralmente em apostas com você leva melhor. Pois é, normalmente eu perco minhas apostas. Mas é por isso que eu não aposto com você, com a Dani. Aí a gente vê a preparação aí, é o Regan Smith, né? Certo? É o Regan Smith, não? Me corrija aqui, Eu creio que é, Sérgio. Eu acredito que é. Dizendo que pode mudar com os diferentes carros à sua volta. Acho que é uma constante evolução. Fizemos um plano do que vamos fazer. Quando chegarmos nas últimas 10, 15 voltas, se você ver um companheiro de equipe, você vai tentar trabalhar com o seu companheiro de equipe. E a pergunta aí, você é um dos melhores nesta batalha, deseja um feliz 4 de julho para todos. É o Regan Smith, exatamente, que você viu ali. As luzes do carro de segurança ainda ligados, portanto ainda teremos pelo menos mais uma volta. Aí você vê as câmeras, os onboards que teremos durante esta prova. Trevor Bayne, Regan Smith, Elliott Sadler, Bubba Wallace, o Darrell Wallace Jr., Joey Logano nesta prova no 22, o Brad Keselowski que estava em Kentucky no 22, Dylan Kwasniewski, Dakota Armstrong e o Kyle Busch no número 54. Portanto, temos aí vários carros. Não estou vendo o Chase Elliott. Não temos pelo menos não apareceu ali um onboard do Chase Elliott. É sempre um prazer ver o desempenho do Chase Elliott. São 40 carros na pista. Se o Chase Elliott aprendeu uns 20, 30% do que o pai dele pilotava em Daytona, é um favoritaço para vencer a prova. Aí a gente vê Bill Elliott, 17 de fevereiro de 1985, duas vezes 87, né? Bom, de qualquer maneira, duas vitórias 6 e 7 para... ele venceu, né? Duas vitórias para o Bill Elliott, e está aí o filho dele, o Chase Elliott. Nas últimas provas ele acabou sendo ele venceu, na verdade ele venceu, o que eu tenho aqui a informação, no gráfico tinha aparecido 86 e 87, mas ele venceu em 85 e 87. Não, então... Em 86 foi o Jeffrey Bodine com o carro da Hendrick. Acho que foi o primeiro a vencer com o carro da Hendrick. Uma das poucas vitórias até do Bodine naquela ocasião. A gente vê aí a prova também acontecendo. E as vitórias do Elliott Sadler também chegando. Aqui o Sadler, que já conseguiu 8 chegadas entre os 10 primeiros colocados e finalizou algumas entre os 5 primeiros. Uma prova realmente espetacular. O Elliott Sadler é um daqueles pilotos que sabe andar em super speedway. E mais algumas confusões nos finais de provas aqui em Daytona, as últimas provas, a última vitória do carro número 6, ali o Trevor Bayne vencendo, ele como campeão de Daytona, vencendo aqui, aliás, o Sadler perdeu uma grande lugar no carro número 98, o David Regan, ele que venceu já a Daytona 500, um piloto sempre promissor, também outro piloto que sabe andar nesse tipo de pista. Tem alguns pilotos, né, Sérgio, que eles são pilotos que sabem andar em super speedway, né? Com certeza, certeza. Tem uns que sabem andar muito bem.
Com certeza, alguns pilotos dominam esse tipo de prova. O Jeff Gordon, eu me lembro que ele dizia, porque um dos mestres, apesar de ter vencido apenas uma vez as 500 milhas de Daytona, um dos grandes mestres era o Dale Earnhardt. O Dale Earnhardt, inclusive a gente mencionou, o Richard Petty foi quem venceu o maior número de 500 milhas de Daytona, mas o piloto que mais venceu em Daytona foi o Dale Earnhardt, contando provas da Nationwide Series e provas também de julho, né? Ele venceu algumas provas de julho, e também provas de shootout, enfim, de duels, etc. E o Jeff Gordon disse que quando ele começou a pilotar, ele e o Dale Earnhardt também eram mestres em Talladega, ou seja, nesse tipo de competição. O Jeff Gordon disse que ele, quando era novo, garoto, ele ficava atrás do Dale Earnhardt para ver tudo que o Dale Earnhardt fazia. Ele tentava copiar a cada momento, ver exatamente o que o Dale Earnhardt fazia, porque dizem que o Dale Earnhardt vê o ar, né? Aliás, todo bom piloto, ele vê o ar, ele sabe o que está acontecendo com o ar naquele momento. Realmente, ele sabe ali como anda, ele tem aquela visão totalmente especial, ele sabe como lidar com essa situação. O Otávio diz: ô Sérgio, outro dia com o Thiago você ficou mudo por causa da Dani, que agora vai ficar pobre, falando da aposta. E o Joel Luiz Godoy lembra: esse Contreras que aparece no grid é o mexicano Carlos Contreras, é a minha aposta hoje. É o próprio. É o próprio Joel. Bom, tudo pronto para o início da prova. Finalmente teremos bandeira verde em Daytona. Você vê o belo visual ali, a parte interna aqui em cima, do lado direito, que é usado, traçado que é usado nas 24 horas de Daytona. Chegando aqui no final, o piloto vira, entra, faz o traçado interno ali e volta para o oval. Uma prova da Tudor agora, 24 horas de Daytona, que você também acompanha aqui nos canais Fox Sports. Passando ali na reta oposta. Até aquelas arquibancadas que nós vimos em construção, Sérgio, terão capacidade para mais 40 mil espectadores. Aí será. E a gente vê lá no fundo, ó, os fogos de artifício do 4 de julho. E ao fundo, aqueles prédios lá estão na cidade de Daytona, Daytona Beach. Né? Aqueles prédios estão lá, e lá está sendo comemorado o 4 de julho pela população nas ruas, como acontece tradicionalmente nesse feriado norte-americano. Tudo pronto para o início da prova. 2,5 milhas a pista de Daytona. 4 quilômetros na primeira fila. Voltando a lembrar, Dakota Armstrong e o Trevor Bayne. Belíssimo visual aéreo. Os pilotos já nas curvas ali, 3 e 4, já se aproximando do início da prova, do lugar onde será dada a bandeira de largada, a bandeirada de largada. Vamos ver quem vai ganhar esta prova. Prova marcada para 100 voltas. O safety car já deixou a pista. Bandeira verde! Na primeira volta em Daytona, o pelotão sem maiores problemas por enquanto. Primeira volta sem nenhum acidente, já entrando na segunda volta. Thiago Alves, começo tranquilo de prova, 3 filas no momento, um pouco desorganizados, os pilotos um pouco para trás. Um pouco desorganizada, a fila externa oscilando bastante, tem uma terceira tentando crescer ali, alguns carros escorregando um pouco. Mas Trevor Bayne, que largou na segunda posição, não deu chances para Dakota Armstrong. O Bayne, Sérgio,
é um daqueles pilotos que sabe andar em super speedway, não só pela vitória na Daytona 500 de 2011, mas é um piloto que já andou muito bem nesse tipo de pista. Visual ali do Chase Elliott, número 9. Chase Elliott trabalhando na fila de baixo, 16. É o piloto, a gente viu ele ali, o Ryan Reed, o piloto que tem diabetes, é patrocinado pela Associação Americana de Diabetes. Para trás a gente viu o Dylan Kwasniewski. Esse é o visual aí do carro número 22 com o Joey Logano. E é uma situação complicada porque a linha interna está muito próxima, Sérgio. Os carros são muito colados, então não tem espaço para nenhum piloto da linha externa vir para essa linha de dentro. Darrell Wallace Jr., número 20, né? A gente falou na semana passada, né, que ano que vem ele vai estar na Nationwide Series. É quase já, certo. É né? quase certo, né? Mas deve estar, mas já praticando aí, já Tá treinando certo. na Nationwide Series na equipe de Joe Gibbs. Já é um bom sinal. Já é um bom sinal, um grande indício realmente, o Darrell Wallace Jr. Mais uma cara nova aí, mais um dos tal dos Next Nine, ou seja, os próximos 9 grandes pilotos promissores da NASCAR. Trevor Bayne lidera, Dakota Armstrong mantém a segunda posição, Chris Buescher é o terceiro colocado, abrindo ali para uma terceira fila. A segunda fila. Na verdade, a terceira fila já está mais atrás, já perdeu bastante terreno a terceira fila. Thiago, a gente já viu durante a prova que às vezes a gente está vendo a fila de baixo dominando. Mas a gente já viu, às vezes, dependendo do piloto ali que está na frente da segunda fila, é o Joey Logano, quem está liderando aquela segunda fila, que a segunda fila é capaz de chegar sim e de tirar a primeira posição da primeira fila. Totalmente. Eu acredito, Sérgio, que nesse começo de prova ninguém vai arriscar muito. Vamos deixar mais a prova seguir, deixar a prova se desenvolver, a contar as voltas. Mas no final de prova, com certeza a linha externa vai para cima, os pilotos vão arriscar, porque agora é a única alternativa, Sérgio, você escalar o pelotão usando as linhas. Então tem que saber administrar a linha externa, a linha interna, e saber o momento certo de avançar. Kyle Busch é um piloto que, quando tiver a chance, ele vai pular para essa linha ali para assumir a liderança da prova. A gente vê aí o visual do Trevor Bayne, o Trevor Bayne liderando por enquanto tranquilo. O Trevor Bayne, que certamente precisa de um bom resultado, ele caiu para sexto, chegou a estar em quarto na tabela, caiu para sexto e está longe, ele está 30 pontos do Ty Dillon, ele chegou a estar em quarto à frente do Ty Dillon e agora está em sexto a 30 pontos, perdão, do quarto colocado, que é muita coisa. É muita coisa e vale a pena lembrar, claro que muitos fãs da NASCAR sabem, mas não existe chase na Nationwide Series, ou seja, é pontos corridos até o final. Então o piloto começa a ficar muito para trás, não tem tempo de recuperação, a pontuação não vai igualar para aqui as 10 provas, então vai seguir assim. São os pontos, toda a prova vale para o campeonato. A gente vê dois pelotões compactos, o Joey Logano já se aproximou dos líderes. Quando ele foi para aquela segunda fila, ele estava bem para trás. Ainda falta para ele se aproximar dos líderes, mas ele já se aproximou alguma coisa. Olha só, descendo ali, pareceu o James Buescher, né, que desceu para a fila do meio. A terceira fila se formando ali atrás e um grupo, aquele grupo tradicional ali atrás, tentando um pouco para trás, tentando evitar um problema maior. No caso de um Big One, se os pilotos ficam um pouco para trás, em tese eles evitam o acidente. Em tese é mais fácil, mais fácil deles evitarem, tem mais tempo. Número 29 que você viu ali, o Scott Lagasse Jr. O visual dele, vários pilotos ficando realmente bem para trás. Até o Logano se vê mais próximo. Alguém ali, o Bubba Wallace, Darrell Wallace tentando aproximar. Alguém entrou ali na fila. O Darrell Wallace, carro 20. É o Darrell Wallace Jr. E outro piloto entrou à frente do Darrell Wallace Jr. Olha só. É justamente o Elliott Sadler. Elliott Sadler agora lidera a fila de cima. E vai tentando o seu... Olha, subiu ali o Trevor Bayne. Fechou a porta do Elliott Sadler. Manobra totalmente legal. Vamos ver agora o que faz Dakota Armstrong, empurrado pelo Chris Buescher. Mas é inevitável. Kyle Busch empurra Elliott Sadler para a liderança.
Realmente, com a ajuda do buchinho ali, ficou difícil para o número 6 do Trevor Bayne. E olha como ele ficou para trás. Muito para trás, né? Perde realmente espaço. O Darrell Wallace, viu como ele vai ganhando posições escalando. Ele estava lá atrás, foi para a linha externa, agora está na terceira posição. E o Logano ficou, né? Quer dizer, o Logano, ele ajudou aquele grupo a chegar na frente. Olha só o detalhe do Kyle Larson. Olha, ele desceu ali. Se colocou ali no meio. E olha o Larson, hein? O 98 é o David Regan. David Regan, número 98. Volta número 9 de 100, por enquanto sem nenhum problema à prova. Por enquanto, todo mundo muito bem comportado. A gente vê a equipe de Joe Gibbs primeiro, segundo e terceiro. Olha o domínio dos Toyota. Por enquanto, realmente os três. Depois temos o Trevor Bayne aparecendo na quarta posição. Vai avançando o Darrell Wallace. É interessante ver o Darrell Wallace avançando, né, Sérgio? Eu gostei muito de ver essa postura dele aqui, já querendo ganhar posições. E o Darrell Wallace Jr., vamos ver o que ele faz. Tem um carro bastante rápido, destaque para ele. Patrocinador peso pesado, hein, Thiago? Olha, muito tempo que eu não vejo esse patrocinador aí patrocinando um carro. É verdade. Um piloto. Interessante, isso é uma aposta pesada aí. Por enquanto é uma aposta para essa prova só. Mas de qualquer maneira... É um bom princípio, é um bom começo. Eu não me lembro de ver este patrocinador. Com qualquer outro. Não, eu não me lembro. Ele patrocina vários pilotos. Casualmente. Mas não o patrocínio principal de um carro. Eu não me lembro de ver. Ele entrou para esse grupo de pilotos patrocinados, mas ele tá negociando aí, falou grosso, assim, ó, se eles quiserem patrocinar, vai ser um bom negócio. Aí na terceira posição, o Darrell Wallace Jr., Dakota Armstrong em quinto lugar. Depois temos o Chris Buescher em sexto. Chase Elliott é o sétimo colocado. Olha o Chase Elliott ali, se posicionou na fila de cima e vai trabalhar o Chase Elliott para se aproximar dos líderes. Não perca a Copa do Mundo da FIFA ao vivo nos canais Fox Sports. Às 13 horas deste domingo, a Argentina enfrenta a Bélgica por uma vaga na semifinal. Mais tarde, às 17 horas, é a vez da Holanda encarar a Costa Rica em Salvador. Pequena correção neste sábado. Neste sábado está feita a correção. É neste sábado. Sábado, 13 horas, a Argentina enfrenta a Bélgica e às 17 horas a Holanda encara a Costa Rica, isto no sábado, portanto. Bom, todo mundo sabe que é sábado a Copa do Mundo, mas fica a correção aqui. De qualquer maneira, uma super equipe dos canais Fox Sports acompanhando toda a Copa do Mundo, todos os jogos para você. Ele deu uma acalmada ali, o Chase Elliott já liderando essa linha externa, sendo puxado pelo Case Kane, que está logo atrás dele. Mas por enquanto não está dando muito certo aquela turma ali de cima, não. Vamos ver se eles conseguem se aproximar. Olha só, o Regan Smith no número 7, que estava atrás do Chase Elliott, já aparece à frente dele, ali atrás justamente do Chris Buescher, está na 7ª posição. Agora a gente vê o 9 se aproximando. Inclusive o Regan Smith optou por não se posicionar ali à frente, porque estariam trabalhando os 3 carros da equipe do Dale Jr., o 7, o 9 e o 5. Continua ali o Regan Smith apostando na fila de baixo. Claro, Sérgio, a gente vê também alguns carros se movendo até durante a reta, move um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. São por 2 motivos. Primeiro, para você fazer a parte de refrigeração do carro, né? Você ter ali você ter a entrada de ar para refrescar o carro. E outra também tem a parte de turbulência, porque existe muita turbulência, principalmente no meio do pelotão ali. Você vai andando de um lado para o outro, você acaba fazendo com que o carro chacoalhe também. Então tem que equilibrar. Por isso que alguns carros até escorregam demais e acabam acontecendo acidentes. Está aí o líder da prova, o Elliott Sadler, vai acumulando voltas. Lembrando que o piloto que lidera o maior número de voltas, ele consegue um
ponto extra. Uma volta liderada pelo menos também dá um ponto extra. E o Elliott Sadler é o atual líder do campeonato. Portanto, se ele conseguir o maior número de voltas lideradas, já liderou 7 até agora, mais um bom resultado, ele pode aumentar a diferença dele para o Chase Elliott e para o Regan Smith. Trabalhando ali na parte de cima, o Regan Smith agora resolveu subir, mas tem atrás dele justamente o Brian Scott, no número 2, que também corre com o Chevrolet, mas um motor Chevrolet preparado pela equipe de Richard Childress. O número 7 tem o Chevrolet preparado pela equipe do Ricky Henry. São sempre equipe que inclusive tem o mesmo equipamento, teoricamente, do Ty Dillon, né? E são próximos do campeonato, partindo do princípio que as atenções estão maiores com o Ty Dillon, é de se elogiar o trabalho do Brian Scott. Agora os Chevrolet estão todos trabalhando ali na parte de cima. A gente vê aqui, pelo menos os 3 primeiros ali, acho que os 4 primeiros estão trabalhando na parte de cima, são carros da Chevrolet. Na parte de baixo temos 3 carros da Toyota, depois carros da Ford. Portanto, bom trabalho ali. A gente vê aí, ó, essa manobra é legal. Você pode dar uma empurrada. Um toquinho, né? Um toquinho, quando eu digo empurrada, exatamente, é um toque ali, uma meia empurrada. Empurrou, tira. Empurrou, tira. Eles estão trabalhando duro ali para chegar, mas não conseguem se aproximar. E você pode dar um toquinho e tira. Você não pode dar vários toquinhos também. É verdade, tem que dar uma tirada. Tem que dar uma tirada. No final da prova a gente sempre vê gente abusando um pouco ali. E aí entra, vou insistir, entra a questão de 2 pesos e 2 medidas. James Bush ele foi punido, Kyle Busch não foi. Pra mim naquela prova Kyle Busch fez coisas piores. Não chore, Thiago. Começou chorando, Sérgio Vale. Você é um conhecido chorão mundialmente. Eu? Olha o retardatário ali ficando para trás. Jeffrey Earnhardt, ele que está com problemas. Não fique zangado, Thiago. Estou te provocando. Fique tranquilo, fique tranquilo. Ficando para trás o Jeffrey Earnhardt. Há 3 anos você está me provocando. Fã da Danica Patrick. Olha só o Brian Scott. Resolveu ir por baixo, sendo empurrado pelo Ryan Reed. Interessante, essa terceira fila ficando para trás. O visual é do Joey Logano. Despencando também, hein? Despencou essa fila, exatamente. Se desorganizou totalmente. Faltou concentração ali, não sei. Faltou alguma coisa ali. Eles ficaram realmente muito para trás. Acho que foi o Casey Kane que realmente, olha só, ele agora é ultrapassado pelo Joey Logano. O líder é o Elliott Sadler, acumulando voltas lideradas, 11 já agora. Quando terminar esta volta será a 12ª volta que ele terá liderado, já liderou 12 agora. 20 voltas. E por enquanto não temos. Thiago, você pegou alguma confirmação dessa bandeira amarela de competição? Não sei se teremos não, hein? Não vi nenhuma informação. O Paulo Lopes manda uma mensagem pra gente, diz: já fui em corridas em Las Vegas, Daytona 500 e Dega, todas são muito acessíveis o preço. O pit pass, ou seja, o passe para ir nos pits de Las Vegas é de mais ou menos uns $60. É bem acessível, se você pensar bem. Para chegar lá você tem que gastar passagem, hotel, transporte, etc. Sim. E o Nassib Aboud Paripueira, Lagoas. Muita honra. Quem é o favorito para a corrida de hoje? Acho que podemos dizer o Kyle Busch, né? Até pelos palpites do Big One. Não é o meu palpite.
Quem coloca o seu palpite? Meu palpite eu não tenho palpite. Tô Então, no muro. eu sou o chorão, entre aspas, mas eu assumo meus palpites. Não, eu agora. vou dar um palpite. Vai. Eu vou dar um palpite. Eu vou apostar no Dylan Kwasniewski. Hoje é só o palpite aleatório aqui. Eu tô Mas, Ó, meu piloto tá em mas é o meu 17º ali, palpite. John Astral, né? Sim, mas o meu Ó, palpite vai ser... tá raspando no chão o Logano, hein? O Logano, é. Meu palpite é o Dylan Kwasniewski. Mas de qualquer maneira, Nassib, acho que o favorito realmente é o Kyle Busch. Sim. Eu, claro, brinquei ali com o palpite, todo mundo dizendo Kyle Busch, mas ele é o favorito, sem dúvida nenhuma. Mas o Joey Logano também anda bem nesse tipo de pista. E o Elliott Sadler, você tá vendo aí, fazendo um ótimo trabalho. Que já ganhou até Se esse o Brad ano. Keselowski estivesse correndo essa prova, seria porque o Keselowski é um piloto bem inteligente nesse tipo de pista, uma vez até. Se bem que foi em Talladega, ele deu um nó na cabeça do Kyle Busch. Com certeza. Aquela foi histórica. Aquela foi histórica. E o Kyle Busch foi uma prova que ele amargou 2 segundos lugares, né? Foi. Na Nationwide e na Sprint Cup, no mesmo fim de semana. A gente vê mais uma vez a segunda fila ali trabalhando para ver se consegue se aproximar dos líderes. E olha só, parece que dessa vez começa a funcionar. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Daytona. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 16ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. E Thiago Alves, por enquanto, nada de bandeira amarela de competição. A gente achou que teríamos, mas de fato agora não sei se você pegou alguma. Não percebi. Informação aí, mais um piloto ficando para trás. Talvez. E o Sérgio, líder Raindel Elliott Sadler. Diga, Thiago. Desculpa, mas talvez, como existe ainda uma previsão de chuva, estão deixando a corrida seguir. Se bem que alguns pilotos já estão relatando detritos ali na curva 3, no finalzinho da reta oposta na curva 3, então talvez tenhamos aquela famosa bandeira amarela por detritos. A gente continua vendo aí a liderança dos 3 carros da equipe de Joe Gibbs. 1, 2 e 3 já há algum tempo. Tem uma pergunta aqui. Deixe-me ver aqui. Interessante a pergunta do Otávio. A corrida não é de 500 milhas, cada volta não tem 2,5 milhas. No topo da tela está marcando 100 voltas. Otávio, é o seguinte, a prova de 500 milhas, as 500 milhas de Daytona é uma prova que acontece em fevereiro da Sprint Cup, que é a categoria principal da NASCAR. Em fevereiro tivemos a abertura do campeonato com uma prova da Truck Series, uma da Nationwide Series e uma da Sprint Cup. A da Sprint Cup tem 500 milhas, as outras as distâncias são menores para a prova da Nationwide Series e para a prova da Truck Series. Agora, nesta segunda rodada, digamos, em Daytona da temporada, são 2 vezes que Daytona recebe a NASCAR na temporada. Nesta segunda rodada, a Truck Series não participa, participam apenas a Nationwide Series, que você está acompanhando agora, e depois a Sprint Cup. Teremos a prova amanhã, a partir das 8h30 da noite, ao vivo também aqui no Fox Sports 2. Mas a prova de amanhã, esta prova são 100 milhas, 100 voltas, 250 milhas. A prova de amanhã serão 400 milhas, tá? A prova de fevereiro é a única prova da Sprint Cup de fevereiro, é a única que tem 500 milhas. Em Daytona. Tá? Em Daytona. Em vários outros lugares tem outras provas de 500 milhas, inclusive em Charlotte. Em maio temos a prova 600 milhas, que é a mais longa da NASCAR. Mas, por exemplo, em Charlotte em maio são 600 milhas. A prova de Charlotte em outubro já não são 600 milhas, é uma prova mais curta. 400. Acho que são 400 ou 500, são 400. São 400. Enfim, mas de qualquer maneira é uma prova mais curta. Então, 500, perdão. está aí 500, a explicação. 500, acho que são 500. 500. Mas de qualquer maneira é mais curta, esse é o ponto. Então,
Muito sossegado, estamos quase na volta 30. Daqui a pouco, Sérgio, seguindo esse ritmo, teremos paradas nos boxes em bandeira verde. E paradas em bandeira verde nos super speedways como Daytona são, às vezes, dá confusão, porque nem todos os carros param ao mesmo tempo, eles têm que diminuir muito de velocidade e às vezes as consequências não são boas. Olha, vários pilotos ali muito lentos ficando para trás, vão ficando ali uma volta atrás, um grupo já razoável. Estão ali o Scott Lagasse Jr., o Carlos Contreras e o Mike Harmon. Quem apostou mesmo no Carlos Contreras? Não vou nem ver. Não. Foi o... Alguém apostou no Carlos Contreras. Deixa eu ver, ele mandou aqui mensagem. Eu sei quem foi, posso ver aqui, mas... De qualquer maneira, o Elliott Sadler vai mantendo a liderança. É o Joel Luiz de Godoy. Joel Luiz de Godoy. Que apostou no Carlos Contreras. Boa sorte, Joel. Boa sorte. Quem sabe ele recupera a volta e ainda ganha a prova. Pode ser. Já vimos alguns casos. Mas não vai acontecer no caso dele. Não. Eu também acho que não vai acontecer. Está aí o Elliott Sadler. Começou na 6ª posição. Vai se mantendo aí, já liderando há várias voltas. Já mais de 22 voltas lideradas pelo Elliott Sadler. O Kyle Busch logo ali atrás. Olha o Trevor Bayne dando ar da graça dele ali. Ameaçando de leve o Dakota Armstrong atrás do Trevor Bayne, meio que acompanhou o Trevor Bayne. Thiago, acredito que se o Trevor Bayne tivesse subido ali, o Dakota Armstrong ia atrás dele. O Dakota Armstrong, que você falou de 43, não é o carro 43 do Richard Petty, mas é da equipe Richard Petty esse carro 43. Então, não é o carro 43, porque o carro 43 é da Sprint Cup, como o carro número 3 é da Sprint Cup, embora tenhamos o 3 da mesma equipe, mas... E por que o carro, para quem acompanha a NASCAR há pouco tempo? Porque o 43 era o carro do Richard Petty, 7 vezes campeão, e o carro 3 era o carro do Dale Earnhardt, 7 vezes campeão, embora o Dale Earnhardt, no campeonato dele, não tenha sido no carro número 3. Informação importante, Sérgio: 2 pilotos foram punidos com um pass-through por fazer o movimento de empurrar. Lando Ocasio e Josh Wise, ambos foram punidos, terão que fazer uma passagem pelos boxes por empurrar. Volta número 32, tudo bem, pilotos desconhecidos, quero ver esse rigor com pilotos mais pra frente. Eu insisto nessa tecla, porque punir o Josh Wise é fácil. Quero ver punir um Sadler disputando a vitória, um Kane disputando a vitória aqui hoje. Hoje o Thiago está em dia de Robin Hood, defendendo os fracos e oprimidos. Estou sendo justo, Sérgio Lage. Eu concordo com você, Thiago. Eu estou brincando, mas eu concordo com você. Eu acho que a punição tem que ser a mesma, pelo mesmo tipo de infração. Não importa se é o Kyle Busch ou o Norm Benning, que corre na Truck Series, né? Mas é o piloto que está sempre lá atrás. Eu concordo 100% com você. Acho que a punição nem sempre é o que a gente vê em todos os lugares, né? Em todos os esportes. Mas eu acho que você tem toda a razão. Eu lembro no passado, acho que em 2000 alguma coisa ali, um ano que até o Jimmy Johnson não foi campeão. Ele foi advertido por estar quase fora. O carro estava quase irregular. Foi mais divertido. Olha, o seu carro está quase irregular. Então não existe um carro quase irregular. Ou ele está regular ou está irregular. Mas às vezes tem umas nuances com alguns carros, algumas equipes. A gente vê aí o destaque para o Chase Elliott, está aparecendo na 8ª posição. Ele largou em 7º. Olha o meu palpite ali, hein? Na 7ª posição, o Dylan Kwasniewski. Vamos ver, hoje é o dia do Dylan Kwasniewski. Ele foi pole position na primeira prova em Daytona dessa temporada. Regan Smith aparecendo na 7ª posição, o vencedor da prova em Daytona, da primeira prova em Daytona nesta temporada. E olha só o esquema do Brennan Gogan, bem diferente, número 62, a gente já tinha visto o carro. E lembrando que nesta prova do 4 de julho, assim como em outras provas também, Memorial Day, a gente vê esquemas patrióticos, exatamente, nessas provas que são de feriado, né? Desses feriados. Olha só,
o Josh Wise pagando a penalidade, a segunda penalidade que ele está pagando. É a segunda. Porque acho que ele tomou um excesso de velocidade na hora que ele cumpriu a primeira. Ah, mas aí descarado. Evidentemente. Concordo que temos que ser justos, Thiago, mas foi justa a punição por isso. Justíssimo. Está aí o Josh Wise, punido pela segunda vez. O Bruno Brits diz: hoje vai dar Regan Smith ou Casey Kane. Amanhã na Cup, Jeff Gordon ou Tony Stewart. Um dos dois leva as 400 milhas. O Joel Luiz de Godoy diz: isso foi minha aposta, mas se o Contreras acabar a prova já vai ser uma vitória. É verdade, Joel. Você vai ter um ponto de honra aí se o Carlos Contreras terminar a prova. Aliás, eu conheço pessoalmente, bati longos papos com o Carlos Contreras. É um piloto muito legal, assim, pessoalmente falando, é muito legal. E ele foi um pioneiro na NASCAR, olha só, entre os pilotos latinos, né? E olha um que entrada bruta. latinos. Olha só, parando ali um grupo de 5 pilotos, os 3 pilotos da equipe do Joe Gibbs. Reparem como o Bubba Wallace, ele foi quase que o primeiro a entrar. De repente ele entrou até a frente do Elliott Sadler e ele estava em terceiro. Excelente trabalho do Bubba Wallace. Muito interessante esse momento. Até destaquei no comentário inicial, Sérgio, a dificuldade de você entrar nos boxes nessa pista. As pastilhas de freios quase não existem, são muito curtas e ficam congeladas, porque você não usa o freio para nada aí. Tem todo o trabalho e é bom entrar com um pelotão, para você ter sempre algum piloto para andar próximo de você. Volta número 37, lembrando que se chegarmos à volta número 51, a prova já será considerada oficial, portanto, olha o segundo grupo entrando. Olha o segundo grupo entrando, um grupo bem maior. O segundo a entrar no grupo primeiro é o Dakota Armstrong, depois vem o Chase Elliott e depois o 31 do Dylan Kwasniewski. Muitos pilotos acabam até estourando o pneu nessa entrada, porque eles travam mesmo os pneus. Regan Smith fazendo a troca dos 2 pneus do lado direito apenas. Não é uma pista, Thiago, que é grande o desgaste de pneus. Não, certo? Não é um ponto-chave para uma vitória. Você pode realmente a vantagem do... Você não precisa ficar trocando constantemente os pneus, geralmente você troca, mas não é um ponto preponderante para vencer na prova. Por quê? Porque os carros não andam no limite, porque há uma restrição de ar de entrada, mais notadamente na Sprint Cup, mas também na Nationwide Series, portanto eles não andam o mais rápido possível. Então o desgaste do pneu não é tão grande assim. Olha só, entrando aí o Joey Logano no número 22, o David Regan também está entrando, é o carro que entrou ali para parar à frente do Joey Logano. Só o pneu do lado direito e combustível pro Logano. Também, Interessante que ele está apostando talvez uma tática diferente, hein, Sérgio? Oi? Ele está apostando uma tática Sim. diferente já, quem sabe, pensando um pouco mais no final da prova, na metade da prova. E o David Regan tocando os 4 pneus. O David Regan que ganhou a prova de Talladega no ano passado. Sim. Ele já ganhou Daytona também, não? Os 400 na Sprint Cup. O David Regan ganhou? Ganhou. Ele já ganhou as 400 milhas da Sprint Cup, já ganhou e ganhou em Talladega no ano passado. O líder é o Brendan Gogan, mas ainda não parou. Olha só, parando o número 5 agora. É o Casey Kane correndo com este carro. E Sérgio, Joe Nemechek também punido por um pneu incontrolável nos boxes. Foi aquele pneu que a gente viu, foi do Joe Nemechek, então acho que na hora eu não mencionei, né, mas é passível de punição se o pneu sai daquela área ali dos pits. A NASCAR pune com um pass-through. O Nemechek está correndo com uma outra equipe, com a mesma equipe, só que está com patrocinador agora. Diferente. O carro na equipe do Joe Nemechek, quem está correndo é o Contreras. É o Contreras. E o Joe Nemechek está no 97, que também é da equipe dele, ou seja, está com 2 carros. Vai parando o Brian Scott, parando o Brendan Gogan, que tinha ficado na pista para liderar. Lembrando que o piloto que lidera ganha um ponto extra, por isso às vezes os pilotos ficam, né? O Ty Dillon aí
fazendo sua parada também, esquema bem norte-americano, camuflado assim, aquela... Né? E ele foi até criticado, é o Ty Dillon, né, no caso. Ty Dillon, né? Mas o Austin Dillon foi criticado por postar fotos com caças, né? Ele foi caçar ali, postou fotos com os animais. O avô deles, o Richard Childress, olha só, o Joey Logano, alguma coisa aconteceu, hein? Pass-through, exatamente. Velocidade. Excesso de velocidades para o Joey Logano. Mas o avô do Ty Dillon, do Austin Dillon, o Richard Childress, é um caçador. E ele caça e ia caçar muito com Dale Earnhardt. Os dois eram companheiros de caçada. Eles iam, né, na hora de folga. Tem que ver o seguinte, se entrar aqui no aspecto assim... humanitário? Que eu nem estou dizendo... E na boa, eu pessoalmente sou até contra, mas se entrar nesse aspecto, é legal nos Estados Unidos, em vários estados, você fazer caçada. E tem uma temporada para você fazer a caçada. Então, você tem que respeitar. Eu acho que você sendo contra ou a favor, é legal, ele pode fazer isso. Eles caçam. Então, não sei qual foi a reclamação nas redes sociais, mas... Porque ele postou umas fotos com os animais mortos, umas fotos não muito legais. Sim, hoje em dia tem isso e de novo, mas enfim, vamos voltar para a prova. Kyle Busch, o líder. Depois da parada nos pits, o Elliott Sadler aparecendo na segunda posição e o Dakota Armstrong em terceiro. Olha só, Thiago, interessante. O Bubba Wallace acabou perdendo muito tempo na parada dele e está em oitavo. Agora, ele que entrou primeiro ali, entrou juntinho com o Elliott Sadler na frente, ele era o terceiro, né, na hora de entrar, e agora caindo para a oitava posição. Mas o importante, Sérgio, é que com todas essas paradas nós temos agora um grupo se formou, né? Temos um grupo com esses 8 carros, que o último inclusive é o Darrell Wallace Jr. E é um grupo que, claro, provavelmente teremos uma bandeira amarela. Eu não vejo que essa prova vai até o final, mas se não fosse uma parte final da corrida, seriam esses carros que decidiriam a vitória. E interessante que separaram-se vários grupos. Eu não sei não, hein? Não é impossível que tenhamos uma prova sem bandeira amarela, não é impossível. Mas o segundo grupo está sendo liderado pelo Casey Kane, que está mais de 4,5 segundos atrás do líder Kyle Busch. Olha só, o Elliott Sadler, parada não é programada, essa parada do Elliott Sadler. Não é uma parada programada. De qualquer maneira, a diferença é grande. Aí temos um terceiro grupo do Dylan Kwasniewski, que está 2 segundos atrás do segundo grupo. Então estão se abrindo os intervalos. Agora, não é impossível também, Thiago, esses grupos atrás se juntarem, se aproximarem. Não é tão difícil assim. Isso pode acontecer. O Sadler está sentindo um pneu solto. Aí realmente o prejuízo é grande, né? Aí realmente o prejuízo é grande o Elliott Sadler, ele que começou como líder do campeonato, e nesse momento teríamos o Chase Elliott, que está em quarto como novo líder do campeonato. Não sei ali se e muito possivelmente o Regan Smith, que está em terceiro, como segundo colocado. Muito possivelmente. E olha que legal, Sérgio, nessa imagem que nós temos os 6 primeiros colocados, nós temos Darrell Wallace Jr., Chase Elliott e Kyle Larson, ou seja, a nova geração da NASCAR duelando contra Kyle Busch, o Trevor Bayne, que também não é um veterano, e o Regan Smith. O Trevor Bayne é novo, não pode esquecer, é um piloto novo ainda. Então temos aí 4 pilotos de uma nova geração, 3 absolutamente muito promissores, brigando por uma vitória numa corrida dessa, hein? E o prejuízo do Elliott Sadler realmente foi grande. No campeonato, nesse momento, ele caiu de primeiro para terceiro. Mas, claro, a prova ainda está longe de terminar. Ele que tinha uma vantagem de 4 pontos para o Chase Elliott, neste momento está 17 pontos atrás do Chase Elliott. Então, um prejuízo bem grande. E até porque essa geralmente costuma ser uma prova que aqueles pilotos que às vezes largam e estacionam o carro não fazem, porque como acontecem alguns acidentes, eles podem chegar mais à frente. Claro que alguns acidentes são com esses carros também, mas é uma situação que eles podem lidar melhor. E olha só, vai ficar uma volta atrás o Elliott Sadler, hein? Não sei se ele vai conseguir segurar, não. Vem aí o pelotão dos líderes, 6 pilotos. Kyle Busch, Kyle Larson, Regan Smith, Chase Elliott, Darrell Wallace Jr., o Bubba Wallace e o Trevor Bayne. Bubba Wallace já na 5ª posição. Vamos monitorar a diferença aqui.
O Dakota Armstrong está 2 segundos. Olha, o grupo do Casey Kane já está menos de 3 segundos atrás desse grupo da frente. Portanto, trabalhando para se aproximar. Trabalhando pouco a pouco para se aproximar. E deixe-me ver aqui, o grupo do Dylan Kwasniewski já está 7 segundos. Estava 8 segundos, mais 8 segundos atrás desse grupo. Olha só o buchinho ajudando o Elliott Sadler a não perder uma volta. Mas perdeu a liderança e Kyle Larson é o novo líder da prova. E, deixa eu ver, não tirou o back, senão ele ia empurrar, né? Ia caracterizar um empurrão ali para o Sadler. Isso é pior ainda para ele. Kyle Busch caindo para a 6ª posição. Agora, o que ele tem que tentar fazer é manter o Elliott Sadler ali, tipo como o posicionamento do Lucky Dog, né? Foi... De estar andando sempre com ele, né? Temos aqui um longo caminho ainda para percorrer. Ele está no grupo dos primeiros colocados. Isso acaba sendo bom para ele. Não perca a Copa do Mundo da FIFA ao vivo nos canais Fox Sports. Amanhã, sábado às 13 horas, a Argentina enfrenta a Bélgica por uma vaga na semifinal. Mais tarde, às 17 horas, é a vez da Holanda encarar a Costa Rica. Todos os jogos da Copa aqui nos canais Fox Sports. Aquele segundo grupo chegou, o Sérgio Lago ali, capitaneado pelo Casey Kane. Chegou, agora temos um grupo maior, mantendo as primeiras posições. Trabalhou bem aquele grupo. Deixa-me ver aqui, o Dylan Kwasniewski vai se mantendo ali 7 segundos aproximadamente. Mas pode chegar, é que esse grupo agora está mais forte agora. Com a chegada dos novos pilotos, esse grupo se fortificou em termos de velocidade final. Chris Buescher jogando com o Logano e o Darrell Wallace Jr. acabou perdendo ali com o contato com aquele pelotão de baixo, escorregou, foi para cima e perdeu várias posições. Estamos chegando à metade da prova. Com isso, mesmo que chova, a prova será considerada terminada. Lembrando que começamos com um atraso de mais de 1 hora, ou cerca de 1 hora. 1h40. Chegou 1h40, tudo isso? É do começo da cerimônia, sim. Uau, 1h40, 8h30. Bom atraso, começou 10 horas, 10h10, 10h10, né? 10h10 mais ou menos a gente começou, estávamos programados para... O Green Flag era 8h50 mais ou menos. Mas todo cerimonial, todo... O líder da prova é Kyle Larson. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Daytona. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 16ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. O líder da prova é o Kyle Larson, o Regan Smith, Chase Elliott, e temos a primeira bandeira amarela da prova. Chegamos ali à metade da prova, deu aquela tranquilizada em termos da confirmação da prova chegando até o final. Vou pegar aqui, tentar achar um motivo. Detritos na curva 2, Sérgio Lago. Detritos na curva 2. E o piloto beneficiado com a regra do Lucky Dog, que é a regra pela qual, quando acontece uma bandeira amarela, o primeiro colocado entre os retardatários recupera uma volta, tem o direito de recuperar uma volta, é o Elliott Sadler. Deu certo então a tática ali da equipe. O Kyle Busch segurou, a onda do Elliott Sadler, sacrificou a liderança, mas segurou a onda ali do Elliott Sadler, e é muito importante porque isso dá muitas esperanças para que o Elliott Sadler não perca, afinal de contas, a liderança do campeonato no final da prova. Inclusive, tanto na vitória do Joey Logano como na vitória do Kyle Busch, eles ficaram uma volta atrás e tiveram problemas, foram para trás do pelotão. Então, uma situação semelhante ali. Agora, acho que um toque, olha como perdeu o carro ali, o Darrell Wallace, que salvado. Opa, olha só. É a segunda escorregada que dá o Darrell Wallace nessa corrida de hoje. Você vê que ele segurou, mas segurou bem, hein? Segurou bem. Belíssimo trabalho do Bubba Wallace segurando o número 20. E dá pra ver bem ali pelas rodas dianteiras como ele faz o trabalho, né? Como ele vai brigando com o carro, sabendo fazer o contra-esterço na hora certa. E também os outros pilotos segurando muito bem. Acho que é o Chris Buescher ali. Fez um grande trabalho para evitar um acidente. Vamos acompanhar o on-board do Bubba Wallace. Check up, wave it off.
E isso foi justamente no momento da amarela. Foi. Na amarela, né, que ele não... A reação dos pilotos à frente dele estava grudado, mostra a dificuldade. Os pits estão abertos, os líderes entrando. Acho que nem todos entraram, hein? Nem todos entraram. Regan Smith completando o tanque, o Kasey Kahne trocando os dois pneus do lado direito, Trevor Bayne já voltando à pista, o Chase Elliott completando o tanque, voltando à pista também. Opa, olha a confusão ali, o Kyle Busch, o Chase Elliott e mais um outro piloto. Ó, o 43 do Dakota Armstrong, o pole position, o prejuízo para ele, voltando. Regan Smith voltou na frente, Chase Elliott, Kyle Busch, Trevor Bayne, Kyle Larson, Ty Dillon, Chris Buescher, Kasey Kahne voltando ali na frente. Olha só o Kyle Busch. Vem aqui o Dakota Armstrong entrou. E o Regan Smith teve muita sorte de estar bem na linha externa, né? Realmente uma confusão ali, até porque houve tempos diferentes de paradas, né? Uns trocaram dois, outros só combustível, outros 4 pneus, enfim. O consumo aqui de combustível é aproximadamente 36, 37 voltas por uma corrida de 100. É bem no limite ali, uns carros tentando parar apenas 2 vezes. Bem que é impossível, agora que já paramos na volta 50, mas em condições normais daria para chegar próximo de fazer 2 paradas. O Matheus só demonstrou aqui também as fotos do... Lembrando que o Kurt Busch também esta semana botou fotos dele em uma caçada com... Parece ser a namorada dele. A Priscilla Driscoll. Muito bem. Tá bem, Muito bem, Thiago Alves. Ok. O Hélio Lima pergunta qual a importância de uma segunda temporada na Nationwide Series para o Kyle Larson. Vocês acham que seria importante uma terceira temporada na série em 2015, mesmo se ele se classificar para o Chase nesta temporada? Aí também tem a questão de patrocinadores também, né? Não só a questão de ganhar tempo de pista, porque são categorias totalmente diferentes, a Nationwide da Sprint Cup. Então ele corre por ter talvez um pouco mais de ritmo de prova, o que eu acho interessante para ele, mas não serve como treino para outra categoria. Mas no caso agora desse ano está servindo sim. Esse é o objetivo. Ganhar tempo de pista. Tempo de pista, conhecer as pistas, trabalhar mais nas pistas. Isso exatamente. Sim, isso eu acho legal. Eu acho que mais esse ano é necessário. Só esse ano, ele não precisa de mais um. Acredito, não sei. Porque ano que vem, claro, tem pilotos como o Kyle Busch que gosta de estar sempre pilotando, mas não sei como é o Kyle Larson. Acredito que ele não seja que nem o Kyle Busch. Eu acredito, é apenas um palpite, que ano que vem ele vai diminuir o ritmo. Ainda vai participar de várias provas, mas não no mesmo número de provas em que ele está participando esse ano. Basicamente é quase a temporada completa, né? Você não está participando das provas que os fins de semana são muito longe. Os lugares são longe ou não são na mesma pista. Eu gostei da foto aqui do Matheus, do Kurt Busch caçando. Com o Kyle Busch ou da Priscilla? Do Kurt Busch. O Kurt Busch. Mas isso é uma coisa bastante comum ali. E realmente tem histórias incríveis, não me lembro nenhuma agora também, do Dale Earnhardt caçando com o Richard Childress, porque toda essa área do sul norte-americano é uma área que tem muitas caçadas, tanto nessa área quanto no norte, também ali perto da fronteira do Canadá, também naquela ali Iowa, Idaho, enfim, Montana. Por exemplo, na Califórnia já é proibido caçar totalmente, entendeu? É outra história completamente diferente. Não vou classificar disso, daquilo, né? São hábitos e culturas diferentes. Sim. Aliás, o Richard Childress também tem vinícolas. O vinho dele é delicioso. É muito bom. O vinho do Richard Childress é delicioso.
Ó, mais uma vez vemos aí, olha, isso é interessante, essa imagem é interessante, porque acredito que a gente esteja bem perto do autódromo aqui, o ponto de vista, e lá no fundo está a praia de Daytona, aqueles prédios dão para a praia, que é onde antes era onde eram realizadas as 500 milhas, a prova de Daytona era realizada ali, um pouco mais, não sei agora se era um pouco mais ao sul, um pouco mais ao norte, mas era na praia, talvez mais ao norte, mas não tenho certeza agora. Até no nosso programa da NASCAR chegou a aparecer, o Fernando Caetano fez uma matéria exatamente onde era a ligação da pista da rua com a praia. Exatamente. E era o grande pesadelo ali, era aquela curva na areia, na transição, porque a areia junto ao mar era mais dura, né? Mais socada ali, mais durinha. Mas na transição do trecho junto ao mar para a pista de asfalto paralela, tinha uma areia mais fofa ali. E era ali que aconteciam as grandes capotadas. E sem contar que é uma curva, né, Sérgio? É um cotovelo ali, não é uma curva que nem a gente vê aqui que é para embaixo. 180 graus mesmo. 180 graus mesmo. Lembra, guardadas as proporções, lembram as curvas de Martinsville, por exemplo. São curvas estreitas, era uma curva. Então tinha toda uma dificuldade para fazer a curva. Ser piloto antigamente, acho que era mais difícil do que ser piloto hoje. Não sei, realmente. Era muito mais arriscado. Mais arriscado é. Aguardando o reinício da prova, as luzes do safety car ainda acesas, aparecendo como líder o Chad Bolt no número 84, alguns pilotos aproveitando para fazer o wave around. O Regan Smith aparece como segundo colocado. Vamos ver se... Não, o Chad Bolt agora decidiu entrar depois. Alguns pilotos que não tinham entrado, entraram agora. Alguns pilotos que tinham ficado. Portanto, vários pilotos parando aí. Interessante essas decisões. Estão com mais combustível, ou seja, táticas completamente diferentes aí. Poderão ficar mais tempo na pista. Temos aqui 31 pilotos na mesma volta. E vários pilotos fizeram o wave around. O Joe Nemechek, o Eric McClure, o Mike Wallace e o Scott Lagasse Jr. fizeram o wave around e estão agora de novo na volta dos líderes. Olha, Sérgio, uma situação interessante. Rapidamente antes da relargada, nós vimos aquela entrevista do Jeffrey Earnhardt, que estava com um problema na clavícula ali. Ele sofreu uma fratura caindo de moto. Então agora inclusive houve uma substituição de piloto. Ele saiu da prova e entrou o Mike de Benedetto no lugar dele no carro número 4. Matt de Benedetto. Lembrando que os pontos valem para o Jeffrey Earnhardt. A NASCAR permite que você pode trocar 10 vezes de piloto durante uma prova o mesmo carro. Mas o piloto que marca pontos é o piloto que começa a prova. O Marcelo Sabsud diz: se a Danica vencer amanhã e for para o Chase, será uma catástrofe maior que a contusão do Neymar. Que isso, Marcelo? De jeito nenhum. Aí também não. Aí também não. Aí não dá nem para falar desse outro assunto aqui. Não vamos pensar em coisas ruins. A única tragédia que aconteceria seria para o ouvido do Sérgio Lago. Não. Outra situação é bem pior. Sim. Muito pior. Tudo pronto para a relargada. Regan Smith e Chase Elliott na primeira fila, mais uma vez, bandeira verde. Um trabalho combinado ali de companheiros de equipe. O Chase Elliott deixou o Regan Smith entrar na frente dele. O Regan Smith é o primeiro, o Chase Elliott é o segundo, os dois comandando a fila de baixo. Um trabalho de equipe feito pelas equipes, porque antigamente os pilotos tinham, até alguns anos atrás, tinham como fazer comunicação diretamente com pilotos. Tinha uma chavinha ali, como se fosse um seletor de TV antiga, que você marcava qual número você queria e falava com o piloto. Sim, tinham, sei lá, uns 6, 7 pilotos pré-marcados já. Isso foi uma época, assim, durante 2 anos, né? Teve uma fase que isso aconteceu.
E aí depois essa comunicação ficou com os spotters, agora não, agora é canal direto, é um com um, é spotter, piloto apenas. Se tem uma comunicação, não pode comunicar com o outro. tem que ser uma comunicação do spotter assim, eu, spotter de um piloto, vou até a posição do Sérgio Lago, por exemplo, spotter de outro piloto e combino. Sim, assim. mas no caso, Thiago, esse jogo de equipe que a gente viu é um dos raros jogos de equipe da NASCAR. Na relargada. É um dos raros, esse da relargada. Porque que acontece? O líder, que era o número 7, o Regan Smith, a tendência seria ele largar na parte de baixo da pista. O companheiro de equipe dele, o Chase Elliott, largaria no lado de cima. O que ia acontecer? Provavelmente o Chase Elliott ia ficar para trás, ali atrás. Ele não ia conseguir se manter no mesmo ritmo. Ia perder 2, 3, 4, 5, 6 posições. Então o que o Regan Smith fez? Ele largou de trás, o Chase Elliott segurou um pouquinho ali a fila de baixo e o Regan Smith se posicionou à frente dele. Assim, na realidade, foi para evitar o prejuízo do Chase Elliott, que relargou em segundo. Então, normalmente, essa tática é para evitar o prejuízo do segundo colocado. Então, não é que um piloto da equipe esteja dando o primeiro lugar para o outro. Não é isso. É para evitar o prejuízo do segundo lugar, para que ele não fique para trás. E uma situação interessante que o Chase Elliott fala que ele provavelmente tem quase certeza, tem quase certeza, foi a expressão que ele utilizou no rádio, que ele perdeu a primeira marcha. Então ele não consegue usar a primeira marcha na relargada. Isso é ruim numa saída de boxe, entrada de boxe e relargada. Exatamente, não. Eu creio que vão entrar mais uma vez, provavelmente. Terão que entrar mais uma vez. Mais uma vez, né? Eu acredito que sim. Só se chover, o que eu acho pouco provável, que eu vi a previsão aqui até às 3 horas da manhã, horário de Daytona, a chance está 0 de chuva. Perfeito. Só se tiver alguma nuvem muito isolada, não, mas... Então... E já estamos na volta número 61, né? Não falta tanto assim. Tivemos até agora 55 minutos de prova, portanto um ritmo muito bom, já 60% da prova completados. Então realmente é um ritmo excepcional, né? Estamos em ritmo aí de 1h40, eu acho. Regan Smith, o líder da prova, prova do tradicional prova do 4 de julho norte-americano, fim de semana da NASCAR em Daytona. Esta prova hoje que você está acompanhando, e amanhã a prova da Sprint Cup a partir das 8h30 da noite. Amanhã também a partir da 1h da tarde, 13 horas, tem Copa do Mundo da FIFA ao vivo nos canais Fox Sports. Às 13 horas a Argentina enfrenta a Bélgica por uma vaga na semifinal, e mais tarde às 17 horas é a vez da Holanda encarar a Costa Rica. 2 belíssimos duelos do futebol mundial. Vai quem? Lukaku, atacante da Bélgica. Ah, atacante da Bélgica, tá bom. Eu tô de olho no outro jogo. Tô de olho nos dois. Você Não, tô acompanhando. Sim, óbvio. Sim. Você está muito agente laranja ultimamente, em termos de Copa do Mundo. Eu gosto da Holanda. Aí a gente vê o destaque para o Logano na 19ª posição. Olha o Brian Scott, hein? Brian Scott, número 2, subiu. O David Regan ali é uma equipe menor, aquela do 98, a equipe do Mike Curb. Mas, aliás, o esquema de pintura dele é belíssimo, né? Do Shelby, do Ford Shelby. O patrocínio é do Carroll Shelby, que é aquela... Como é que a gente fala? Que faz mudanças, né, nos carros da Ford. Customizações nos carros da Ford. Lindíssimos os carros. E está patrocinando o David Regan. Portanto, o domínio que era da equipe do Joe Gibbs no início da prova agora é da equipe do Dale Earnhardt Jr. Primeiro e segundo lugares para os carros 7 e 9. Os dois estão entre os 3 primeiros do campeonato. E vamos ver onde está o Elliott Sadler. Está já na 18ª posição, portanto correndo atrás do prejuízo o Elliott Sadler. E o Chase Elliott, Thiago, naquela manobra de relargada, ele liderou aquela volta da relargada, e com isso ele também tem um ponto extra por liderar pelo menos uma volta. Importante, essa pontuação extra pode ajudar muito no acumulado.
Sim, às vezes não ajuda para não ganhar pontos, pelo menos ajuda a não perder pontos em relação aos outros pilotos, aos outros líderes que já lideraram voltas. O Dakota Armstrong fazendo uma boa prova aqui. Quer dizer, razoável a prova dele. Aí a gente tava vendo o detalhe do Dakota Armstrong, piloto que realmente fez um trabalho excepcional de classificação. Vamos ver qual vai ser o resultado final da prova dele. Mantendo ali a liderança o Regan Smith. Agora, é muito importante o trabalho, Thiago, do número 11. Eu quero ver esse campeonato apertado até o final. E o Kyle Busch só de olho ali, né? O favorito das multidões. 51%. O Kyle Busch ali na terceira posição, fazendo um bom trabalho. Destaque também para o Ty Dillon, que aparece ali na quarta posição, largou em 16º, fazendo uma boa prova o Ty Dillon. E o Kyle Larson, que chegou a estar lá atrás e agora aparece na quinta posição. Largou em 10º o Larson também. É. Eles se beneficiaram muito naquela primeira parada nos boxes. Os pilotos andando de maneira compacta. Quero ver, porque apenas uma bandeira amarela até agora, né? Realmente é uma prova ali meio feijão com arroz. Sim, sim. Os pilotos esperando para chegar à parte final e realmente atacar. Tanto, Sérgio, que nas últimas 10 corridas, o líder da Nationwide, o líder, faltando 10 voltas para o final, não ganha a corrida. Então isso mostra como os pilotos às vezes esperam, e aí sim, nas 10 últimas voltas, nas 5 últimas voltas, começam já as negociações, começa aquela parte mais agressiva para decidir a corrida. Acredito até que um pouco antes, porque quem vem de trás tem que... Não é tão fácil hoje galgar o pelotão como era no passado. Então acho que quem vem de trás tem que começar a se movimentar mais cedo. Ali 10, 15, 20 voltas talvez. Não necessariamente lá na frente, mas tem que ir chegando. Tem que ir pelo menos ganhando uma posição aqui, outra ali. Já estamos num cenário de quase 30 voltas para o final, né? Então também alguns pilotos vão parar, e lembrando que teremos mais uma parada nos boxes. Olha, trabalhando ali o Trevor Bayne sendo empurrado para a frente. O Dakota Armstrong. Dakota Armstrong, e atrás do Dakota Armstrong é o Mike Wallace. O Mike Wallace, que se você notar, ele sempre anda bem nesse tipo de circuito. Sim, é um daqueles pilotos que sabe andar nesse tipo de pista. E o bom, Sérgio, que está o grupo inteiro agrupado ali. O pelotão inteiro ali, vários carros. Eu acho legal, eu gosto desse visual antigo dos carros andando próximos. O Trevor Bayne aparecendo ali, dependendo do momento, como o quinto ou sexto colocado. Uau. Aí você viu de novo o comando de ligar os motores, bastante animado. A prova que começou com atraso de quase 2 horas devido à chuva. Este foi o momento em que o Bubba Wallace perdeu o controle do seu carro, mas permaneceu na pista. Não foi um problema maior para ele, foi exatamente na única bandeira amarela até agora. E aí você vê o visual de cima do pelotão trabalhando. Marcelo Fábio dizendo, para que fique claro, acho que o Neymar se recupera logo e o Brasil será hexa sem ele. E seria bom uma surpresa amanhã na sprint. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela informação. E foi bom falar isso, né? Quer dizer, não, eu entendi que você estava falando da Danica, né? É que eu fiquei... É só comparar com um problema maior do que o do Neymar, realmente. E a Danica ir para o Chase, tudo bem. Mas não vai acontecer, Marcelo, não vai acontecer. Olha. Não há esse perigo. Olha. E olha, Kyle Busch também assumindo a liderança da prova pela primeira vez, hein? O Alessandro Ferreira diz, tomara que o 16 não se envolva em um acidente. Kyle Busch por cima, como você disse, Thiago, vai liderando. Assume a primeira posição, Kyle Busch, mas a batalha é boa ali pela primeira posição.
O Regan Smith resiste. O Trevor Bayne empurrando o Kyle Busch, o Chase Elliott empurrando o Regan Smith. Trevor Bayne tem que tomar cuidado com a regra do empurrão, hein? O Dakota Armstrong aparecendo ali na terceira posição na parte de cima, né? O terceiro em cima, não é o terceiro colocado. E outro fator, Sérgio, é dificílimo você fazer esse bump draft, ou seja, esses toquinhos nas curvas. E ainda mais agora, na Nationwide nem tanto, mas na Sprint Cup, que os carros são completamente diferentes uns dos outros, a parte da frente de um não encaixa necessariamente na parte traseira do outro. Então a turbulência é maior, as áreas de contato são menores. Então é realmente muito mais difícil você fazer isso na Sprint Cup, bem com carros mais potentes, com carros mais rápidos e com um pelotão mais agrupado. E é justamente nas curvas que fica mais evidente o trabalho dos que sabem e dos que não sabem. Exato. Trabalhar com isso. Justamente, na maior parte das vezes, é nas curvas que acontecem os grandes acidentes. Ou seja, no draft. Olha, um ensaio ali agora desapareceu. Ele ali, apareceu 98 por cima do David Regan. E agora desapareceu. Ele tá no meio, tá no meio. Mas ele chegou a ensaiar no trabalho ali naquela terceira fila e desceu para a fila de baixo. Mas eu fiquei até com medo um pouco dessa terceira linha. Tem outro piloto ali, quem que é? O 11 ali, o Sadler tentando a terceira linha. É o Elliott Sadler. Olha, já tem gente nervosa aí, hein? Tô sentindo um cheiro de Big One. Faltando um pouco mais de 25 voltas para o final, já tem gente trabalhando para chegar na frente. Sabe que o tempo vai encurtando. O Kyle Busch vai tentando encontrar um momento para descer ali na frente do Regan Smith. Mais uma vez atacando, mais uma vez. O Chase Elliott reage empurrando o Regan Smith para frente. Chase Elliott deve ter ouvido na semana inteira, em todas as refeições na casa dele, dicas e maneiras de como vencer uma prova em Daytona. Kyle Busch, mais uma vez. Olha, realmente eu concordo, Thiago. O Trevor Bayne está abusando ali. Tá abusando, Trevor Bayne. Ele está empurrando, mas por enquanto nenhuma observação da NASCAR. Por enquanto tudo sendo considerado legal. Lado a lado pela primeira posição, Regan Smith e Kyle Busch. Regan Smith com uma vitória nesta temporada. E o Kyle Busch com quantas? 2 ou 3? Kyle Busch já venceu, tem 3. Em Bristol, depois venceu primeiro em Phoenix, depois venceu em Bristol e depois venceu em Dover. São as 3 vitórias do Kyle Busch nesta temporada na Nationwide Series. Olha só, o Dylan Kwasniewski correndo muito junto ao muro ali. Meu palpite, Thiago, ficando para trás. O meu não foi para frente até agora. Olha que legal, 1.5, quase 1 segundo e 6 décimos separando o primeiro do 29º colocados. Realmente isso é impressionante. Com certeza, todo mundo trabalhando duro. E para quem tiver a oportunidade de um dia ir, o mais impressionante é quando o pelotão passa pela arquibancada, faz um vento. Tem um vídeo arquibancada. Ainda mais se você estiver pertinho ali na parte de baixo. Tem um vídeo no YouTube que mostra isso daí, você procura ali sobre Daytona, é bem filmado bem no alambrado mesmo, né? É algo impressionante. E você sente o ronco, né? Aquele ronco vindo lá de onde? Vem e quando passa aquela coisa absurdamente alta. Vai o Regan Smith na liderança, o Kyle Busch não conseguiu executar. O Chase Elliott é o segundo colocado, faltando 25 voltas agora para o final. Trevor Bayne tá abusando, Sérgio. Tá um tremendo empurra ali o Trevor Bayne empurrando o Kyle Busch, o Chase Elliott empurrando o Regan Smith. Por enquanto, sem aparecer a terceira fila, pelo menos naquele grupo da frente. Trevor Bayne, que quando conseguiu sua vitória nas 500 milhas de Daytona, trabalhou no início da prova com o Jeff Gordon. Os dois trabalharam juntos. No final, o Jeff Gordon acabou tendo um acidente naquela prova e o Trevor Bayne venceu. Foi divertido já. Aliás, perdão, o Chase Elliott perguntando se ele foi divertido, ele disse: não houve nenhuma advertência no canal oficial da NASCAR. O Chase Elliott ou o Trevor Bayne? Chase Elliott. Chase Elliott.
Olha, ficando para... Olha o Carlos Contreras ali no 87. Cuidado. Opa, vem o terceiro carro ali. De qualquer maneira, Thiago, se você tocar ali, der uma empurrada e voltar, é legal. Você pode fazer isso. Sim, então ele não está realmente empurrando até agora. Eu não vejo ele empurrando muito tempo. Mas de qualquer maneira, ele não consegue empurrar o suficiente para jogar o Kyle Busch para frente. E sem jogar o Kyle Busch para frente, ele também não pode ir para frente. Outro carro, outro retardatário. Não, Dakota Armstrong. Ficou para cima, perdeu várias posições da Dakota Armstrong. Uma curiosidade, Sérgio, caso o Regan Smith vença as 2 corridas em Daytona esse ano, ele iguala o feito que um piloto conseguiu, Dale Earnhardt Jr. Regan Smith, o líder da prova. Chase Elliott na segunda posição. Depois o Ty Dillon em terceiro. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens ao vivo de Daytona. Você acompanha a 16ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Em seguida a esta prova teremos o jogo de beisebol entre o Houston Astros e o LA Angels. Portanto, assim que terminarmos esta prova, o beisebol norte-americano, os Astros contra os Angels, os LA Angels de Anaheim, que é onde fica a Disneylândia, Thiago Alves. Exatamente. Grande rival dos Dodgers. Exatamente. Vem aí o número 7 do Regan Smith, ainda é o líder da prova. O Chase Elliott na segunda posição. Corrida um pouco ainda mais tranquila. Ali Kyle Busch perdeu várias posições. Por enquanto segue o Regan Smith bem à frente, puxado por uma trinca de novatos de novo ali. Agora o Larson, o Dillon e o Elliott. Aí já faltando menos de 20 voltas para o final. Os carros indo na reta oposta. Você vê essa parte escura aí, é o lago de Daytona. No início da prova eu expliquei, a terra onde hoje está esse lago foi tirada para construir a inclinação das curvas. Era uma área plana e a gente vê ali a parte da frente. Dá para ver que é bem grande, né? Sim. Este oval de Daytona. Apenas uma bandeira amarela até agora na prova. Temos 1h e 12 minutos de competição, ou seja, uma prova bastante rápida. Periga até de terminarmos com menos de 1h30 de prova. Sim, sim, é uma expectativa realmente possível. Essa é uma prova muito boa. E agora, então, Sérgio, com essa decorrência e as paradas de boxe se aproximando, os pilotos já começam, alguns indo para trás, tentando ver qual a melhor estratégia e o melhor momento de realizar sua parada nos boxes. Lembrando que o Elliott não tem a primeira marcha, então a parada dele vai ser ele tem que frear antes para poder diminuir a velocidade, fazer o freio motor, e vai ter uma dificuldade na hora de sair dos boxes. Tem que sair de segunda marcha. Olha, aparecendo ali naquele grupo o número 2 do Brian Scott. Brian Scott, que disse que esperava fazer uma boa prova, largou na 15ª posição, nunca conseguiu uma vitória na Nationwide Series. A orientação do rádio para o Ty Dillon é exatamente essa: fique na linha de dentro e use 3/4 do acelerador. Você não precisa usar o acelerador inteiro, até para economizar o máximo de combustível que você pode. Isso é uma vantagem de você estar no vácuo. O Regan Smith não consegue economizar combustível, tem cara com o vento e tem que ficar acelerando o tempo inteiro. Os demais pilotos podem tirar um pouquinho ali, 3/4, dar uma dosada de vez em quando, para economizar um pouco mais de combustível. Outro grupo de retardatários ficando para trás. McClure ali. É o Eric McClure. Vai se aposentar no final dessa temporada. Foi fortíssimo acidente, foi Talladega. em Talladega, né? Foi. Um fortíssimo acidente, ficou afastado algumas semanas, várias semanas.
da Nationwide Series. Isso no ano passado, né? Foi retrasado. Acho que foi retrasado. Em 2012. Foi 2012. E quem lidera aquela fila de cima agora é o Brian Scott. O Kyle Busch é o terceiro na fila de cima. Portanto, o Kyle Busch vai ter que avançar aí se quiser vencer a prova. Olha ali um grupo do Logano. O Logano se recuperou depois de quase ficar uma volta atrás. Já está ali na segunda posição da linha externa. E olha, a informação é que os pilotos vão para o final sem mais uma parada, hein? Olha só, hein? Eles estão, tipo, economizando combustível. A informação é que eles têm combustível para chegar até o final. Buschinho deu uma escapada e volta, hein? É, subiu lá em cima, Kyle Busch. Embaixo dele, o Ryan Reed. Isso é um pesadelo, Sérgio. Quando o piloto perde ali o contato, perde o carro, ele sobe, ele reza para não ter ninguém ali do lado dele. Senão, é acidente. 14 voltas para o final. Tá na hora de reagir, tá na hora de avançar se você quiser ganhar a prova. O visual do Joey Logano ali empurrando o número 2 do Brian Scott. Interessante ali. Temos o Brian Scott no Chevrolet, o Joey Logano no Ford e o Kyle Busch no Toyota. Os três na fila de cima, tentando chegar nos dois carros da equipe de Dale Jr. Regan Smith e Chase Elliott. O Elliott Sadler, cadê o Elliott Sadler? Está ali naquela segunda fila atrás do Kyle Busch. É o número 11 do Elliott Sadler. São 13 voltas agora para o final, depois deles terem cruzado a linha. Tínhamos 3 linhas surgindo e temos uns retardatários aqui. O pessoal vai ter que tirar o pé nessa terceira linha para evitar um toque, ó. Ali, esse ó. grupo de retardatários aí realmente está causando uma confusão. Olha só, aquele grupo ali ficou preso atrás dos retardatários, tiveram que descer. Bandeira preta, Thiago Alves, para os retardatários. Não, com certeza, são muito lentos. Muito lentos. Agora subiu de novo aquela turma. Subiu de novo aquela turma que está tentando trabalhar na terceira fila. São 3 carros por enquanto. 3 carros trabalhando ali por cima. Quem é aquele primeiro ali? Estou tentando identificar. É o Gogan. É o Brennan Gogan. O segundo é o Dylan Kwasniewski. Porque ele está com um esquema de pintura diferente, né? A gente já mencionou, mas não reconheci imediatamente. Tentando entrar nas cores, né? Hoje é 4 de julho, entrando nas cores azul, vermelho e branco. 12 voltas para o final. E se tivermos uma prorrogação, hein? Aí complica, aí vai complicar a questão do combustível. Quem teoricamente fica numa situação interessante é o Logano, por exemplo. O Logano e o Brian Scott foram os pilotos que pararam nos boxes naquela outra na bandeira amarela. Então eles completaram ali o combustível. É verdade. Para entrar da volta depois, tem um pouco mais, Um pouquinho mais. E olha o detalhe ali aparecendo o número 80 do Johnny Salter. Ele que é o líder na Camping World Truck Series. E vai fazendo um bom trabalho ali, número 80. Campeonato da Truck Series também muito disputado. Você acompanha a temporada completa aqui nos canais Fox Sports. Aliás, a Sprint Cup amanhã, 8h30 da noite, voltando a lembrar conosco aqui a partir das 8h30 da noite. O Johnny Salter no campeonato da Truck Series tem uma vantagem de 8 pontos para o seu companheiro de equipe, o Matt Crafton, que é o atual campeão da categoria. Estamos por enquanto com uma média superior ao recorde da corrida de velocidade de 171 milhas por hora. Você falou da Sprint Cup. David Gillan é o pole position para a prova da Sprint Cup. Reparem só o 54. Segura, Buchinho. O Buchinho de novo, hein? Tá complicado para ele, hein? Segunda vez já. Talvez não esteja com o carro tão bem assim. 10 voltas para o final. 10 voltas para o final. Aquela fila de cima não reage. Olha, a fila do Brennan Gogan vai trabalhando, mas temos outro retardatário agora. Aquela terceira fila já tem um número bem maior de carros, ou pelo menos de carros tentando ali, e eles têm que descer. Eles têm que descer justamente por causa do retardatário.
Olha, quinta posição para o Brian Scott na linha de fora, tentando chegar ali na linha de dentro. Tem jeito, Sérgio, que talvez uma situação de puro desespero, se continuar assim, o Chase Elliott ou o Ty Dillon sobe para essa linha de cima. Voltando a trabalhar aquela terceira fila. Na temporada, o líder nas últimas 10 voltas, em 6 das 10 corridas, ele acabou perdendo a Penske, que fez isso nas últimas 2 provas. Mas fez isso em 2 oportunidades. 9 voltas para o final, apenas uma bandeira amarela. Do lado direito, Dale Earnhardt Jr. concentrado ali, de olho na sua equipe. Aliás, dono dos carros 5, 7 e 9. O 5 meio que desapareceu, né? O Case Kane apareceu ali na frente no início, aparecendo na 14ª posição agora. Mas o Case Kane nem na Nationwide Series está andando. Continua trabalhando aquela terceira fila, mas ninguém consegue se aproximar. Parece que há uma barreira para a segunda e para a terceira filas. Você viu ali o detalhe do número 60 atrás do 42. O 60 é o Chris Buescher, o 42 é o Kyle Larson. O Chris Buescher, que vem fazendo uma temporada bastante razoável. Ele aparece na oitava posição. Olha o acidente, Brendan Gogan. O toque no Dylan Kwasniewski, a bandeira amarela, pertinho do final da prova. Brendan Gogan trouxe a bandeira amarela. Miraculosamente, apenas um carro envolvido. Tudo bem, ele tocou no Dylan Kwasniewski, mas me parece que escapou bem o Kwasniewski. Sim, até ele não deve estar com muitos danos, talvez. Mas uma situação muito interessante. Só um toque ali, dando na frente do carro, um dano relativo ali, não, machucou bem ali a frente do carro, mas apenas um acidente, um carro, uma cena estranha de se ver em Daytona. Mas é aquela situação de turbulência, né? Ele liderava aquela terceira linha. Eu acho que muito foi porque ele estava na terceira, na verdade era o Trevor Bayne que liderava. Olha só, ele subiu, perdeu sozinho, vamos ver. Ele perdeu sozinho ali. Olha só, a pancada foi razoável no Dylan Kwasniewski. Foi maior do que eu pensei inicialmente. Ele perdeu um pouco o carro, mas o Darrell Wallace estava um pouco para cima também, ó. Olha o visual do Bubba Wallace, atenção. Talvez o Bubba Wallace tenha tocado nele. Sim, não. Quer dizer, não, ele tocou, mas... tocou sim. Mas talvez tenha subido realmente. Ele subiu. Foi o Bubba Wallace. De fato, a gente vendo agora... Concordamos? Concordamos. Realmente foi o Bubba Wallace quem Os dois perderam um pouco do carro, só que ele volta para a posição dele e o Darrell Wallace já subiu. Aí houve o toque. Eu acho que realmente foi mais o Bubba Wallace do que ele. O Brendan Gogan. E certamente a bandeira amarela ajuda na economia do combustível. Interessante aí como ficou a frente do carro dele, né? Parece uma daquelas bocas que você coloca em carro em desenho animado. Tipo carros, né? Exatamente. Vamos ver se alguém para nos pits. Se alguém resolve trocar pneus. Não creio que adiante muito trocar pneus nesse momento da prova, mas sabe-se lá. Eu acho muito difícil alguém parar nos boxes agora com 6 voltas para o final. Mas numa possível prorrogação pode ser a grande manobra. Tem que ser uma aposta de quem está bem mais atrás. Por exemplo, um John Stalin da vida. O Greg Ives perguntando pro Chase Elliott sobre a questão da transmissão. Ele dizendo que não teve nenhum outro problema a não ser aquele problema, né, da primeira marcha. Faltando 6 voltas para o final, vamos ver. Não deve ser uma bandeira amarela muito longa.
A única questão é que num oval como Daytona, o oval é longo, né? É. Então São- acaba demorando um pouco mais. Os Então- pits estão abertos, Thiago. São 3 voltas de parada, que é uma volta para os pits dos líderes, para os carros que estão uma volta atrás e aí a hora da relargada. Olha, entrou um herói ali. É. O que eu falei, a turma de trás tem que realmente entrar. Ninguém perde nada. O Dylan Kwasniewski tem que entrar, né? ele Não tem sei que se entrar. ele entrou ali, né? Foi ele que entrou. Foi. Não, porque ele recebeu uma pancada bem razoável. Sim. Olha só, realmente vendo assim, me parece que o Bubba Wallace vacilou. Amanhã temos mais NASCAR, 8h30 da noite, a Sprint Cup também deste oval de Daytona. Como o Thiago disse, David Gilliland é o pole position. O treino classificatório foi interrompido devido à chuva. Portanto, temos um grid de largada meio esquisito na Sprint Cup. Esquisito, digo assim, não é exatamente o grid de largada que normalmente a gente vê, né? Um grid não convencional, né? Não convencional, exatamente. Entre os pilotos de ponta, o que larga mais à frente é o Jimmy Johnson. Larga na 5ª posição. Justo ele, hein? Para a prova de amanhã. O David Gilliland vai dividir a primeira fila com o Reed Sorensen. Olha só, hein? Depois teremos o Landon Cassio e o Bob Labonte, que já foi um grande piloto, mas campeão. já não é, apenas participa de algumas provas agora, na 2ª fila. Aí na 3ª fila temos o Jimmy Johnson e o Matt Kenseth, que são os dois já 2 vezes vencedores das 500 milhas de Daytona. Os 2 últimos vencedores. Não. Exatamente. Não, 2 das últimas 3 provas. o Dale Júnior, depois o Dale Júnior, que também é Dale 2 vezes vencedor. Então são os 3 últimos vencedores da Daytona exatamente. 500. E aí temos David Regan, Jeff Gordon, Greg Biffle e por aí vai. Até estou descendo. E aí aparece a Danica Patrick na 29ª posição. Você me mandou uma mensagem no começo da nossa transmissão aqui. Inclusive, ali à frente, acho que de alguns bushes. Você fechou rapidamente o grid. Portanto, veremos a prova amanhã. Serão 400 milhas de velocidade aqui nos canais Fox Sports. E amanhã também não perca a Copa do Mundo da FIFA ao vivo aqui nos canais Fox Sports às 13 horas. A Argentina enfrenta a Bélgica por uma vaga na semifinal. Mais tarde, às 17 horas, é a vez da Holanda encarar a Costa Rica. 2 excelentes jogos, com certeza. Avante, Bélgica. Vai, Hazard. Vamos ver. Courtois. Kyle Busch, a gente vê aí o detalhe. Várias apostas no Kyle Busch, ele aparecendo na 9ª posição, Thiago. Será que o Kyle Busch vai conseguir chegar lá? É possível, Sérgio Lauer. Tudo é possível aqui tratando-se de Daytona. Tudo é possível tratando-se de NASCAR. E olha, teremos 3 voltas para o final quando for dada a relargada, hein? Olha só, o Ty Dillon tá nervoso, ele tá balançando de um lado pro outro. Combustível. E estão mandando ele descer ali, estão dando instruções para ele para usar o melhor lugar possível para economizar combustível. Eu não sei não, se ele já está economizando agora, será que ele chega até o final economizando dessa maneira desesperada, digo? Tá pescando tudo que pode e que não pode. Isso pode ser perigoso, inclusive, para causar um acidente, porque ele perde a potência repentina do carro. Jeff Gordon uma vez se envolveu num acidente dessa maneira. Acabou o combustível, até levantou o braço, mas aí foi engolido pelos outros carros. E será que teremos um Big One agora nessa parte final? Nenhum até agora nesta prova. Os Big Ones, olha só, ficou lento ali o Chase Elliott, sem combustível. Sem a marcha. Sem a marcha, problema da transmissão. E olha só, o Elliott Sadler também. David Regan, 98. E a bandeira amarela volta. Vamos para a prorrogação, Thiago Alves. Vamos para a prorrogação. Emoção em Daytona. Emoção. Alguns carros ali. Tinha a questão da marcha. Tínhamos esquecido da questão da marcha na hora da relargada.
Pode até ser combustível, não descarto não. Mas não, você é a lembrou marcha, bem. O meu pensamento imediato foi combustível, mas com certeza marcha, pode ter sido. É o mais provável. Porque como nessa pista aqui de Daytona tem aquela placa restritora, então algumas pistas o piloto ele corre com larga de segunda marcha. Mas não, em Daytona ele vai de primeira marcha mesmo na hora da relargada. Aí não tracionou. Ó. Não foi ali, segurou todo mundo atrás dele, olha. E ali atrás o Elliott Sadler, o 98 do David Regan. Olha o visual do Trevor Bayne. Ele abriu e acabou tendo um prejuízo maior. Sim. Olha, esse é o Elliott Sadler. Esse é o Sadler, que era o líder do campeonato. E com esse prejuízo, é bem possível que o Regan Smith volte a liderar, hein? Pode ser. Não é impossível. Olha só. Agora, no final acabaram sendo 3 carros mesmo, né, envolvidos. Acho que foi muito no início da relargada. Então o problema maior foi evitado. Mas ó, tração nenhuma. Que confusão. E agora onde vai se posicionar o... Essa é a minha pergunta. O Chase Elliott, né? Essa é a minha pergunta. Temos 26 pilotos na mesma volta. O Eric McClure vai recuperar a volta perdida. O Elliott Sadler aparecendo em 25º. O Chase Elliott em 23º. Portanto, neste momento, o Regan Smith estaria assumindo novamente a liderança da prova. Neste momento, a prova ainda não terminou. E você comentou de Copa do Mundo, Sérgio. Tivemos nas oitavas de final em 8 jogos, 5 prorrogações. A NASCAR, na Nationwide Series aqui se aproveitando desse ritmo, vamos para a prorrogação também. Aí até agora nas quartas nenhuma prorrogação. Nenhuma prorrogação. 2 jogos, 2 decididos nos 90 minutos. O Chase Elliott, portanto, e o Elliott Sadler ficando para trás, um presente perfeito para o Regan Smith. Neste momento, o Regan Smith estaria 20 pontos à frente do Elliott Sadler e 22 pontos à frente do Chase Elliott. Seria perfeito esse resultado nesse momento para ele. Agora, eu ainda acho, Thiago, que podemos ter problemas de combustível ainda mais se formos para uma segunda prorrogação. Por uma primeira, talvez esses pilotos ainda escapem, mas... Porque o Kyle Busch parou. Kyle Busch parou. Porque alguns pilotos não pararam a segunda vez. Olha, o Chase Elliott parando, o David Regan e o Elliott Sadler. É verdade, Kyle Busch parando. Vai para tudo ou nada agora, realmente, mas... Eles colocaram um pouco de combustível. Só combustível. Coloca ali aquele ajuste na fita, né? Pra tampar, deixar para pouquíssimas voltas mesmo. E até põe uma quantidade razoável de combustível ali o buchinho. Tava sem combustível. E o problema do Chase Elliott foi falta de combustível. Falta de combustível? Foi falta de combustível. Estranho, porque ele deu 2 voltas em bandeira amarela depois. Mas foi falta de combustível. Não pegou na hora. Pelo menos a informação que eu acabei de pegar aqui. Interessante. Realmente teve mais cara de falta de combustível, mas... Não sei, pode até tentar confirmar aí, Thiago. Não, é que eu tinha visto aqui, a informação de... Agora, o Regan Smith, para mim, está se arriscando, hein? Não, ele tinha o problema da marcha, mas não impede que ele tenha tido também do combustível. Sim, pode ser. Porque tá todo mundo meio no limite do combustível. Na verdade foi como se fosse uma espécie de bomba de combustível, não foi... não entrou o combustível ali no carro, não é que não tinha combustível no tanque. Devia estar baixo, então na hora que foi precisar entrar o combustível ali na bomba, no pescador, acabou não entrando. O Smith foi para um arrisca-tudo ali. E olha, o Ty Dillon continua economizando, esse mesmo, o 2 também do Brian Scott, os dois são companheiros de equipe. Eles não estão aquecendo os pneus, eles estão pescando combustível.
Vamos para a primeira prorrogação em Daytona, assim como no ano passado. Acendeu a luz. Opa, isso não é bom. Sabe por que ele acendeu a luz? Porque estava a maior confusão atrás. Porque os pilotos estavam descendo, se desorganizando para economizar combustível. E com isso, a NASCAR chegou à conclusão que estava tudo muito desorganizado atrás e não deu a relargada. Então, acabou indo contra quem está tentando economizar combustível. E aí, ó. 53 voltas, tem Lugano 56 voltas. Olha só, parada projetada, volta, já passamos há muito tempo, da volta 100. Quer dizer, tudo bem, eles estavam economizando, mas... Tanto que a gente disse no início, né, que eles teriam que parar, mas... No finalzinho da prova, optaram por não parar, mas com essa bandeira amarela aí, complicou a vida deles. Olha só o grupo enorme que vem aqui por baixo. Vamos ver se eles se organizam agora para a relargada. Thiago, se faltar combustível de alguém aí, pode ser meio massacre, hein? Vai ser coletivo. Tudo bem, no iniciozinho, como aconteceu com o Chase Elliott, até tudo bem, mas se já tiverem pego a velocidade máxima, ou quase a velocidade máxima... Mas pode ser um cemitério de carros parados na pista. Exatamente. E aí a tendência é a segunda prorrogação. Essa é a primeira prorrogação, hein? Nós tínhamos 3 voltas pro final naquela outra situação, mas eram as 3 voltas, a volta 97, 98, 99 e 100. Agora estamos na prorrogação. Olha, o Kyle Busch vencer essa prova não é impossível não, hein, Sérgio? Ah, não. Olha só o drama na 16ª etapa da NASCAR Nationwide Series. Olha, o Ty Dillon ficou muito lento ali. Ficou muito lento o Ty Dillon. O Regan Smith, você vê ele aí ligando e desligando. Agora, ele tá indo por tudo ou nada. Sim. Porque se ele fica sem combustível, os 20 já era. pontos, o campeonato vai embora. O Dale Earnhardt Jr. nervoso ali acompanhando. O safety car já deixou a pista. Mais uma vez, bandeira verde. 2 últimas voltas em Daytona. Se não tivermos uma bandeira amarela nessa primeira volta. O Regan Smith vai batalhando ali com o Kyle Larson. Kyle Larson em busca de sua 3ª vitória na temporada. Joey Logano empurra o Regan Smith. Ryan Reed empurra o Kyle Larson lado a lado. Tá boa a batalha. Interessante também como o Larson foi jogando o carro para cima do Regan Smith. Olha só, o número 16 saiu empurrando ali, não quis nem saber. Eles vão cruzar a linha. Quando cruzarem a linha, a prova vai até o final de qualquer maneira. Sem combustível ali o 44. Opa, olha a confusão. No muro, por enquanto a bandeira amarela não vem. David Starr. Vão cruzar a linha. Bandeira branca. Bandeira branca. Última volta em Daytona. E Regan Smith vem na frente por cima. Olha a confusão ali tremenda. O Kyle Larson por baixo fica um pouco para trás. Joey Logano empurrando. Olha o Kasey Kahne ali no número 5, aparecendo na 3ª posição. E vai dar o combustível, Thiago Alves. Joey Logano. O Kasey Kahne ali lado a lado. Logano tentou partir para um arrisca-tudo, ganha ainda espaço o Regan Smith. Kasey Kahne tentando, quem sabe, roubar a vitória. Olha o Jeremy Clements chegando. Olha o Jeremy Clements, mas o Regan Smith vai conseguir vencer a 2ª vitória dele em Daytona este ano. Vem Regan Smith, incrível o trabalho dele. Chegou o Kyle Larson, chegou todo mundo. Parece ter ficado sem combustível. E Kasey Kahne vence a prova, Thiago Alves. Já parecia destruído lá atrás, desapareceu. Que trabalho do Kasey Kahne, espetacular. No final consegue a vitória. Queimou a minha língua quando disse que nem na Nationwide Series ele estava andando, Sérgio Lago. Uma vitória típica e digna de uma corrida como em Daytona. Sensacional ali no photo finish, no final, empurrado também muito por Ryan Sieg, acabando ajudando ele ali. Uma disputa incrível dos carros pela primeira posição. Sérgio, que final de prova. Olha, eu também, a gente falou sobre isso, não acreditava no Kasey Kahne, mas isso é NASCAR, isso é Daytona. Isso é Daytona. Não tivemos um Big One, mas um final que realmente aconteceu. Os carros, claramente o Regan Smith perdeu ali. Eu não sei se acabou o combustível, mas olha só
a diferença. Agora, o Regan Smith é o novo líder da temporada. Isso é um fato. 20 milésimos de segundo, ou seja, 2 centésimos, né, de segundo, a diferença de um para o outro. Grande vitória do Kasey Kahne. O Regan Smith é o novo líder do campeonato. O Elliott Sadler na segunda posição e o Chase Elliott é o terceiro colocado. Lembrando que depois desta prova você fica com um jogo de beisebol entre o Houston Astros e o LA Angels. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesta 16ª etapa da NASCAR Nationwide Series. Obrigado em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Thiago Alves e principalmente em nome dos canais Fox Sports. Até a próxima, Fox Sports. Torcemos juntos, torcemos mais.